Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você que trabalhou num contrato de trabalho de 10 meses de duração e agora chegou o momento da rescisão, seja por justa causa, sem justa causa ou pedido de demissão. E como que ficam os direitos da sua rescisão nesse momento? Qual é o valor aproximado que você terá que receber? Se você tem dúvidas nessa situação e você quer ter o esclarecimento, eu lhe aconselho que você assista esse vídeo todo até o final. Assistindo esse vídeo, eu vou explicar cada direito, como calcular cada situação e você vai ter uma noção aproximada do que você deve receber. Outra coisa que eu preciso que você faça é que você verifique se você está inscrito no canal. Caso ainda não se inscreveu no canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. Com a sua inscrição, você ajuda o canal e a gente continua trazendo conteúdo para te ajudar. Uma outra coisa que você também pode fazer para nos ajudar é deixar o seu like, ativar o sininho com todas as notificações, fazer seu comentário e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Não esqueça de fazer isso. Se você fez essas pequenas ações que nos ajudam muito, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Os cálculos e os direitos que vamos apresentar nesse vídeo são relacionados à rescisão do contrato de trabalho de 10 meses de duração. Eu vou te mostrar o valor bruto aproximado que você pode ter numa situação de contrato de 10 meses de uma rescisão de trabalho. Essa situação pode valer para quem está com carteira assinada e sem carteira assinada. A diferença é que com carteira assinada, muito provavelmente a pessoa vai ter esses direitos respeitados, os direitos que eu vou apresentar estarão presentes na sua rescisão. Agora, quem trabalha sem carteira assinada, muito provavelmente não vai ter observância desses direitos e deverá procurar um advogado e acionar aquele empregador na justiça para tentar diminuir o prejuízo sofrido. Existe na rescisão, após o cálculo do valor bruto dela, que é o que eu vou te mostrar como achar aproximadamente, você ter o desconto para encontrar o valor líquido, porque você recebe na rescisão o valor líquido. Então, esses descontos eu não vou calcular porque podem ter situações de cada pessoa. Mas um desconto que é praticamente certo de existir na sua rescisão é o cálculo de INSS. Mas pode existir também adiantamentos, prejuízos e outras situações que podem ser descontadas na rescisão para encontrar o valor líquido. Explicadas essas questões iniciais, vamos partir para a tela do computador, onde eu vou explicar o passo a passo de como você achar o valor bruto da sua rescisão. Para o cálculo de um contrato de trabalho de duração de 10 meses, eu vou utilizar como exemplo um salário de R$ 2.400. Você, aí no seu caso, para você conseguir trazer aproximadamente o valor bruto da sua rescisão, você vai substituir o valor que eu vou utilizar nos R$ 2.400, tudo que eu encontrar com esse salário de R$ 2.400, pelo seu salário, pela sua real situação. Sempre que eu utilizar o meu salário, você inverte pelo seu salário que você vai achar a sua situação. Para a gente começar a poder organizar o cálculo, a primeira coisa que você tem que fazer é dividir o seu salário por 30. O valor que você encontrar do seu salário dividido por 30, você vai anotar como dia. E tudo que precisar na rescisão calcular dia, você vai usar esse valor aqui. No meu exemplo, deu R$ 80. Outra situação que você vai ter que fazer é utilizar o seu salário e dividir por 12. Então, tudo que você encontrar relacionado a mês, você vai utilizar esse valor aqui para calcular qualquer situação na rescisão que seja relacionada a mês. O primeiro direito que deve existir na sua rescisão trabalhista, em 100% das vezes ele vai acontecer independente de estar com carteira assinada ou não, é o saldo de salário. O saldo de salário são aqueles dias que você trabalhou e não recebeu. O seu salário remunera o mês anterior. Ele é pago normalmente todo quinto dia útil, conforme determina a CLT. Então, se você trabalhou aqueles dias quando teve um pedido de demissão, uma demissão sem justa causa, uma demissão por justa causa, você não recebeu aqueles dias do mês seguinte.
Esses dias podem contar finais de semana e feriados. Então, se você teve o pedido de demissão que você lançou no dia 12, são 12 dias. Se você teve uma demissão sem justa causa, recebeu ali uma demissão sem justa causa, sem cumprir aviso prévio, foi indenizado o aviso prévio no dia 18, então são 18 dias que você tem que contar de saldo de salário, porque esses dias eles contaram para o contrato, mas não foram remunerados. Então, como é que você faz aqui para descobrir o valor desses dias? Foi o que eu avisei. Quando você falar em dias, você vai usar esse valor. Então, vamos supor que você foi demitido no dia 18. O dia 18, você trabalhou ali 18 dias. Você vai colocar aqui na calculadora a quantidade de dias que você trabalhou no mês da demissão. Então, esse 18 você vai multiplicar por R$80 aqui no meu exemplo. No seu exemplo, você vai multiplicar pelo valor que você encontrou ali, referente ao dia, dividindo o seu salário por 30. Então, 18 vezes 80, no meu caso aqui, eu vou ter um saldo de salário de R$ 1.440. O próximo direito que você tem que ter na sua rescisão, em quase que 100% das vezes, independente de ser carteira assinada ou carteira não assinada, é o aviso prévio. O aviso prévio é um período de 30 dias que você, quando pede demissão, você tem que decidir o que você vai fazer. Se você vai cumprir ou não, se o seu empregador vai aceitar que você cumpra ou não. E no caso de você ser demitido sem justa causa, a empresa vai te comunicar desse aviso. Ela vai te dar ou não a oportunidade de trabalhar e você vai aceitar ou não a oportunidade de trabalhar o aviso prévio. Nessa situação do aviso prévio, eu não tenho contas a te mostrar aqui para fazer. Ele é o valor igual a um salário seu. Então, você tem ali o mesmo valor que o seu salário, só colocar aqui a quantia que você recebe do seu salário, modificando o meu exemplo. Se você cumprir o aviso prévio, você vai receber esse valor durante o mês. Se você tiver o aviso prévio indenizado, ele vai aparecer na sua rescisão conforme esse valor aqui. Agora, se você disser que não vai cumprir o aviso prévio, você tomou essa decisão, você vai sofrer o desconto desse aviso prévio. Então, no caso do aviso prévio que você não cumpriu, você tem que entender que você pode sofrer esse desconto aqui na sua rescisão, que é igual a um salário seu. No exemplo que a gente vai fazer aqui de cálculo, eu vou considerar que o aviso prévio foi indenizado. Então, eu vou considerar ele como positivo, somando o valor da rescisão. O próximo direito que você muito provavelmente vai ver na sua rescisão é as férias proporcionais. As férias proporcionais, elas são referentes ao período que você trabalhou, mas não chegou a concluir umas férias inteiras, onde você iria ter o período de descanso e iria receber ali em cima de uma questão cheia das férias. Então, como o contrato de trabalho ele está sendo encerrado no meio do caminho, você tem que calcular esses meses que foram trabalhados para que tenha ali o cálculo das férias proporcionais. No caso aqui, como o contrato de trabalho ele teve um período de 10 meses, você vai ter inicialmente um período de 10 dozeavos. O que é isso? 10 são os meses que você trabalhou. 12 é a quantidade de meses que tem um ano. Então, no caso, as férias elas começam a contar quando você foi admitido, quando você entrou na empresa. Então, por isso que eu sei que você, no contrato de 10 meses, você vai ter inicialmente ali 10 dozeavos para fazer a conta nessas férias proporcionais. No mínimo, você vai ter esse período. Porque quando dá admissão, você teve ali um tempo no contrato que correu 10 meses para frente, independente de ter sido o ano passado ou esse ano. Uma coisa que você também deve considerar é um aviso prévio, aonde o aviso prévio ele vai te dar uma situação de acrescentar mais um mês. Aí vai chegar a 11 dozeavos. Só que tem uma regrinha que a gente tem que explicar aqui, que é o mês você considera aquele mês se ultrapassar o dia 15 do mês. Se não ultrapassar o dia 15 do mês, você não considera aquele mês na contagem. Um exemplo, vamos supor que a sua rescisão ela está contando com o aviso prévio, ou seja, mais 30 dias à frente, no dia 5 de setembro.
Então você não vai considerar como um mês na contagem dos proporcionais setembro, porque 5 de setembro não passou do dia 15 do mês. Agora, vamos supor que com a contagem do aviso prévio passou do dia 15 do mês, então você está ali com a sua contagem no dia 17 de setembro. Então, se você passou do dia 15, você pode contar setembro. Então, você considera aquele mês para a contagem proporcional. Mesmo que 17 não seja tão perto do final do mês, ainda é perto do meio do mês, mas passou o dia 15, você pode considerar para a contagem dessa questão proporcional. E agora vem como que você encontra o valor das suas férias proporcionais, não esquecendo de contar o aviso prévio. Eu vou considerar o aviso prévio na contagem, então vou fazer uma contagem de 11 dozeavos. E quando a gente fala em mês, é esse valor aqui que a gente vai usar, que fizemos a conta lá no início. Então você vai pegar esses 11 meses vezes R$200. Você vai ter um valor de férias proporcionais de R$2.200. E o direito de férias sempre tem o adicional de 1/3. O adicional de 1/3, ele acompanha cada férias que existe numa rescisão de trabalho. Se tiver mais de umas férias sendo calculadas, férias completas que não foram recebidas e férias proporcionais, cada um vai ter seu adicional de 1/3. E o que é o adicional de 1/3? É um direito também que vai aparecer na rescisão, principalmente se tiver férias, não tem como ele aparecer sem as férias, tem que ter algumas férias sendo calculadas, e se tem férias ele tem que aparecer, que é dividir o valor daquelas férias, no caso aqui R$2.200, dividir por 3, por isso que é adicional de 1/3, você coloca 1/3 dos valores das férias na rescisão. Então você vai ter um valor ali de R$ 733,33 de adicional de 1/3. O próximo direito também que tem que ter na rescisão e 100% das vezes acontece é o 13º salário proporcional. Aqui o entendimento pode se confundir um pouco com as férias, dependendo da situação. No nosso exemplo vai até ficar o mesmo valor, mas eu vou explicar para você que tem uma situação que, como é um contrato de 10 meses, muito provavelmente esse contrato pode ter começado no ano passado, no ano anterior. Então, se você teve esse contrato iniciado no ano anterior, você tem que contar aqueles meses do ano anterior e diminuir para não ter um valor equivocado aqui. Vamos supor que você foi contratado, trabalhou 3 meses no ano passado, num contrato de 10 meses totais. Então, você vai tirar esses 3 meses. Você não vai fazer 11 dozeavos contando o aviso prévio. Você vai fazer 8 dozeavos. Por quê? 3 meses você trabalhou no ano passado. O 13º salário, ele conta diferente das férias. As férias contam da sua admissão. O 13º salário conta do dia 1º de janeiro do ano e termina no último dia do ano, 31 de dezembro. Então, não tem como você considerar todo o período desse contrato. Você tem que entender de calcular o período que você trabalhou no ano passado para conseguir, na sua situação, achar o valor aproximado aqui e não exatamente como estou fazendo no exemplo. O exemplo é para te dar uma ideia, te explicar como que você vai fazer esse cálculo. Eu vou contar aqui que foi iniciado esse contrato de trabalho no mês de janeiro. Então, vai ficar tudo dentro do mesmo ano e vai ter um exemplo aqui de valor próximo das férias. Então, a gente tem 10 dozeavos, que é um contrato de 10 meses, mais o aviso prévio, a gente tem 11 dozeavos. Então, vamos colocar aqui um contrato de 11 dozeavos, vai ser praticamente 11 vezes 200, praticamente o mesmo valor das férias. O meu exemplo aqui de 11 dozeavos, que contou dentro do ano respectivo, ele vai ser de R$ 2.200, porque foram 11 dozeavos no mesmo ano trabalhado. E agora você tem aqui o total. Esses são os direitos que em 100% das vezes
vão aparecer numa rescisão trabalhista, principalmente de carteira assinada, mas são direitos das pessoas também que não têm carteira assinada. A única diferença é que um é mais reconhecido do que o outro. Quem tem carteira assinada tem mais facilidade de ter esses direitos presentes. Quem não tem carteira assinada tem que depois correr atrás para receber esses direitos. Para que você tenha uma ideia aqui do meu exemplo, eu vou calcular essa rescisão para você ter um valor de noção aqui, quanto mais ou menos deu o nosso exemplo aproximado do valor bruto dessa rescisão. R$ 1.440 do saldo de salário, mais R$ 2.400 do aviso prévio, que estou contando que foi indenizado, mais R$ 2.200 das férias proporcionais, R$ 733,33 o adicional de 1/3 e R$ 2.200 do 13º salário proporcional. Então, a gente tem ali um valor bruto aproximado de R$ 8.973,33. Obviamente que esse valor ainda vai ter descontos, como INSS, VARES e outras situações que pode acontecer, mas aí é uma situação de cada caso. E vai valer em cada uma das demissões, sem justa causa, pedido de demissão e por justa causa. Você não pode esquecer do FGTS. O FGTS ele tem um valor de 8% do seu salário. Esse valor de 8% do seu salário ele tem que ser depositado pela empresa, pelo empregador, todo mês numa conta, na Caixa Econômica em que você é o titular. Não é desconto, é pagamento, é depósito. Não pode descontar do seu salário para depositar, não é igual ao INSS. Então, no caso, só para a gente saber quanto que está dando meu FGTS ali, de um salário, de exemplo, de R$ 2.400 e você pega o seu salário para essa situação, você vai multiplicar ele por 8%. Quando você multiplicar ele por 8% ou 0,08, eu vou encontrar aqui no meu exemplo o valor de R$ 192. Você vai procurar aí no seu salário o seu valor multiplicando por 8%. Se eu pegar um contrato de 10 meses de trabalho e mais o aviso prévio, eu vou ter uma duração, um contrato de 11 meses. Então, tem que ter lá na minha conta do FGTS 11 depósitos. Então, eu vou multiplicar esse valor de 192 por 11. Aproximadamente, eu devo ter lá na minha conta depositada R$ 2.112. Esse é o valor que, a princípio, aproximadamente deve estar na minha conta. Se você quiser saber o valor exato do FGTS, você precisa ter o extrato analítico na mão. Se você não tem o extrato, esse é um meio de você descobrir o aproximado desse valor. Bem, o FGTS não é direito de quem é demitido sem justa causa. O direito de quem é demitido sem justa causa é a multa de 40% sobre o FGTS. O FGTS é direito do trabalhador no contrato de trabalho, independente da demissão que aconteceu. Agora, a multa do FGTS de 40% é somente de quem é demitido sem justa causa. E como que você descobre o valor dessa multa de 40%? Acabamos de saber que num contrato de 10 meses, mensalmente depositado o FGTS, mais o aviso prévio, considerando o período, eu tenho R$ 2.112 na minha conta, aproximadamente. Então, eu vou multiplicar esses R$ 2.112 por 40%, ou 0,4. Vou encontrar o valor de R$ 844,80. Esse é o direito que tem na demissão sem justa causa da pessoa que foi demitida, sim, nesse contrato de 10 meses de trabalho. Então, a pessoa vai receber aproximadamente, bruto, esse valor de rescisão de todos esses direitos aqui e mais esse valor de multa de 40% do FGTS, que não vai ser pago junto com a rescisão, vai ser depositado na conta do FGTS, de seu nome a seu favor. Então, é muito importante que você tenha noção desse direito para que você possa conferir no seu extrato analítico ou na sua conta do FGTS se realmente a empresa ou o empregador fez o seu depósito no caso da demissão sem justa causa. No pedido de demissão, não existe isso aqui, como foi dito, é só na demissão sem justa causa. Você pediu demissão, você tem direito
a todos esses direitos trabalhistas no momento da rescisão. Então, a sua demissão de pedido de demissão vai ser por volta disso aqui, aproximadamente o valor bruto, sem a multa de 40% do FGTS. Isso eu estou sempre considerando, como falei ao longo do vídeo, que o aviso prévio é indenizado ou cumprido. Se o aviso prévio não foi cumprido, você tem que lembrar de descontar o valor do aviso prévio. Não esqueça disso. Pode dar errado o seu cálculo caso não observe isso. Agora, quem é demitido por justa causa? Nesse caso, eu consegui ser demitido por justa causa. Então, o único direito que eu vou ter é o saldo de salário. Vou receber aproximadamente R$ 1.440 de valor bruto. Com os descontos, muito provavelmente vai ser um pouco menor que isso. Tirando INSS aí, um vale, alguma coisa, pode ficar um valor bem abaixo disso ainda. Então, no valor bruto, R$ 1.440 para quem foi demitido por justa causa. Para quem assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você está inscrito no canal. Caso assistiu o vídeo até esse ponto e não se inscreveu no canal, nada mais justo do que você retribuir essa ajuda que você recebeu com a sua inscrição. Aproveita também, não esquece do like, do sininho com todas as notificações. Faz o seu comentário, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder aqui. Isso ajuda muito o canal. Toda segunda e quinta-feira vamos fazer vídeos novos às 19 horas. Toda quarta-feira, 19 horas, tem um conteúdo resumido do canal, um vídeo direto ao ponto. Na segunda-feira, os shorts do canal ao meio-dia, um vídeo de menos de 1 minuto explicando um direito seu. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até um próximo vídeo.